Olá, tudo bom? Sejam todos e todas muito bem-vindos ao nosso canal mais uma vez. Meu nome é Yara e eu estou aqui para dar continuidade à leitura de Graham, O Continente Lemúria. Se você ainda não está acompanhando essa leitura, que é incrível, tem todos os outros capítulos aqui no nosso canal, tá? Vai lá nas nossas playlists, acha a playlist desse livro, né, do Graham, e todos os outros capítulos estão lá. E se você está acompanhando a leitura aqui com a gente, então vamos seguir. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscrevam-se aqui, ativa o sininho para saber de tudo que a gente lança aqui no canal, né? Além da leitura do Graham, no momento nós estamos terminando a série Harry Potter. Então nós estamos lendo Harry Potter e o Enigma do Príncipe, tá no finzinho, vamos começar Harry Potter e as Relíquias da Morte. Também tem todos os outros livros da série aqui. E também tem alguns outros projetos nossos aqui no canal, né? O Projeto Sarau, o Projeto Sarauzinho com poemas infantis, o Projeto Terra do Nunca com livros infantis. Então tem bastante coisa para vocês fazerem aqui, tá bom? Então já curte esse vídeo, manda para os amigos, assiste aqui com a gente mais esse capítulo dessa aventura que tá cada vez melhor, né? Então, vamos lá para a leitura de hoje? Capítulo 17. Era estranho estar seguindo as ordens de uma daquelas criaturas. Sentia o gosto amargo do meu orgulho sendo engolido enquanto o fazia. Mas era por um bom motivo. Após a missão, recuperaria minha irmã. Só aceitara o trabalho por ela. William me passara todas as instruções de como achá-los. Segundo ele, os lobisomens gostavam de se mudar com frequência. Embora tivessem uma vantagem contra os vampiros no próprio DNA, eles eram em menor número e sempre se escondiam. Porém, meu ex-chefe andara pesquisando sobre seu paradeiro e os descobrira em uma área isolada ao sul da Itália. Aparentemente, a região havia sido abandonada pelas pessoas e agora era tomada por florestas desertas e ruínas de antiquíssimos castelos. Para destruir um lobisomem, era só seguir a famosa lenda. Os seres eram fortes, ágeis e perigosos. Portanto, era preciso ter muito cuidado. Existem 3 formas de matar uma dessas bestas: atingindo-a com uma bala de prata em um órgão vital, decapitação ou envenenamento. Porém, de acordo com William, a terceira opção seria praticamente impossível, pois ele não possuía esse veneno, cuja origem fora mantida em segredo de mim. A viagem também fora providenciada por William. Ele tinha muito mais dinheiro do que parecia, pois um avião particular foi o que nos levara até onde estávamos agora. Além disso, havíamos sido equipados com pistolas munidas de balas de prata, facões com lâminas do mesmo material e um GPS para nos localizarmos. O líder da matilha, disse eu a Thomas, enquanto caminhávamos por uma trilha entre as árvores. É o único que precisamos matar. Segundo William, ele e os outros membros estão conectados. Se ele morrer, os outros voltarão ao normal caso tenham sido transformados. E se já tiverem nascido lobisomens? Aí eles também morrerão. O rapaz asiático assentiu e continuamos nosso caminho. Olhei para o GPS que trazia comigo e notei que estávamos perto do local. As coordenadas indicadas no aparelho estavam próximas das que o vampiro havia me passado. Mais à frente, as árvores começavam a rarear, dando espaço a uma clareira com o chão relvado. Pude distinguir a silhueta de construções em ruínas a alguns metros. É ali, disse. Como vamos saber quem é o chefe? Perguntou Thomas. Aliás, como vamos chegar até ele? O rapaz tinha razão. Por enquanto, não tínhamos avistado nenhum dos lobisomens. Primeiro, precisaríamos fazer um reconhecimento do local. Depois, descobrir quem era o chefe e, por fim, passar despercebidos pelos outros membros e matá-lo. Cautelosamente, aproximei-me da clareira, usando algumas árvores para me esconder, e Thomas me seguiu fazendo o mesmo. Ao passar o olhar pela região, percebi que as construções eram castelos e torres há muito abandonadas, com musgo cobrindo grandes partes das suas paredes de pedras. Fora isso, havia restos de fogueira em alguns pontos no chão. Mas onde estavam os habitantes? Antes que tivesse mais tempo para pensar na questão,
Um ruído de galhos secos quebrando-se veio de dentre as árvores à minha esquerda. Virei-me alarmado, erguendo a pistola, e vi um homem de aproximadamente 35 anos caminhando calmamente, com o torso nu, exibindo os músculos bem definidos. Seus cabelos eram escuros e longos, assim como os olhos e a barba por fazer. Pare onde está, eu disse, mas ele pareceu não se intimidar pelas armas apontadas em sua direção. Thomas também estava em posição defesa atrás de mim. Algo nas feições do homem, em seus traços, lembrava-me da imagem de um cão. Essa impressão aumentou ainda mais quando ele inclinou a cabeça do lado e franziu o nariz, farejando o ar. Vocês estão cheirando a vampiro, disse ele, aproximando-se mais. Mas são humanos. São caçadores? Você é o chefe da matilha? Indaguei. Acha que isso é um jogo de perguntas? Rebateu ele. Não precisamos de caçadores em nossa cola. Por que vocês não se contentam matando os malditos sugadores de sangue? Não estou aqui para caçar ninguém, menti. Apenas preciso falar com o chefe da matilha. Se você não for ele, me leve até onde ele estiver. E por que acha que eu faria isso, caçador? Não tive tempo de responder. Antes disso, houve uma agitação um pouco atrás do homem, e mais um deles começaram a se aproximar. Saindo de trás das árvores, pareciam-se uns com os outros, pois todos exibiam traços levemente caninos. Tinham a barba por fazer e eram fisicamente avantajados, fortes. As poucas diferenças eram os cabelos. Alguns os tinham longo, outros mais curtos e de tonalidades diferentes. As cores dos olhos também variavam. Tentando não demonstrar o nervosismo que começava a tomar conta de meu corpo devido à enorme desvantagem em que Thomas e eu nos encontrávamos, respondi a primeira coisa que me veio à mente. Eu quero ajudá-los a destruir os vampiros. Vim oferecer uma aliança. Risadas foram passadas entre os homens à nossa frente. Alguns deles usavam camisetas ou outro tipo de roupa que lhes cobriam os peitos. Ao passar os olhos novamente entre eles, percebi que não havia só homens. Mulheres também faziam parte do grupo. Nós não temos interesse em lutar contra os vampiros, respondeu um deles. Vivemos em paz aqui e estamos muito bem. Portanto, continuou o primeiro, aconselho que virem as costas e continuem sua caçada interminável. Eu quero ouvir o que eles têm a dizer. Uma voz veio de algum lugar que não consegui definir, por trás de todos os lobisomens ali. Passou-se um segundo e todos eles começaram a abrir alas e se afastar para os lados, deixando um caminho livre entre mim, Thomas e o dono da voz, que lentamente revelou-se e começou a descer o terreno com uma leve inclinação, aproximando-se. Era um homem alto, tão forte como todos os outros, com cabelos de um castanho tão claro que quase tornava loiro e uma barba da mesma cor. Ele usava uma camiseta simples e uma bermuda, porém seus pés estavam descalços. Sou John Dale, o chefe da matilha, disse quando parou a uma distância de apenas 2 passos de mim e estendeu a mão. De algum modo, aquilo tornava tudo mais difícil. Eu encarei John e senti como se o seu olhar azul me penetrasse. Ao apertar sua mão, senti o calor do seu corpo e certo incômodo, devido à força do seu aperto. Não consegui entender o motivo, mas senti algo diferente. Ele não era como um vampiro, apenas um corpo morto possuído por um demônio. Ele era quente e seus olhos azuis exibiam um brilho. Possuíam uma alma. Peter Graham, caçador de vampiros, disse. John sorriu e virou-se para os outros atrás de si. Podem voltar ao que estavam fazendo antes, disse ele. Vou conversar em particular com os 2 rapazes. Venham comigo, por favor. Os homens e mulheres começaram a se espalhar, alguns entrando nas construções na clareira, outros se aprofundando na floresta e alguns sentando-se em rochedos para conversar. Thomas e eu começamos a caminhar com John na direção de uma das torres de pedra. O interior dela, no nível térreo, constituía-se de um espaço circular aberto e obscuro, cuja única fonte de iluminação eram as poucas janelas. Essa torre é minha, explicou John.
Os outros dividem as outras torres ou o que sobrou de alguns castelos. Mas para ser o chefe da matilha, tem suas vantagens. Vamos subir para podermos conversar. Dito isso, ele nos conduziu por uma escada a um canto que subia circularmente e levava ao topo. Um cômodo parecido com o de baixo, porém com uma cama, 2 cadeiras de madeira e uma escrivaninha que parecia nunca ser usada. Acima dela, na parede, um espelho refletia o local. Era ali que John dormia. Então, como você nos encontrou e por que quer oferecer ajuda? Perguntou ele depois que pediu que nos sentássemos nas cadeiras. Mais uma vez, encarei-os nos belos olhos azuis que me perfuravam de volta esperando uma resposta. Sentia que era errado ter que matá-lo. Não conseguia explicar o motivo, porém sabia que não devia cumprir minha missão. Thomas pigarreou ao meu lado, despertando-me dos pensamentos. Ele não respondera à pergunta do homem-lobo e estava esperando que eu tomasse controle da situação. E então? Perguntou John, ainda esperando uma resposta. Antes que começasse a hesitar novamente, pensei em Sally e no estado em que ela se encontrava. Se havia uma chance de minha irmã ser resgatada e voltar ao normal, eu devia me agarrar a ela e fazer o que fosse necessário, mesmo que isso incluísse matar o homem à minha frente. Não, homem não. Lobisomem, monstro. Isso. Pensando desse modo, ficava um pouco mais tranquilo. Lentamente, segurei o cabo da pistola em minha cintura e Thomas ficou tenso, preparando-se para atacar quando eu mandasse. Pus-me de pé num único movimento e apontei a arma para o rosto de John. Ao meu lado, o outro caçador fez o mesmo. O lobisomem ficou confuso por um instante, mas quando eu ia apertar o gatilho, ele jogou-se para cima de mim. Senti seu peso derrubar-me para trás ao cair de costas contra o chão duro. Tentei inutilmente mirar a pistola nele. Com um golpe certeiro, fui desarmado. Ele não só tinha músculos, era realmente forte. Saia de cima dele, ordenou Thomas de pé. O bocal de sua arma encarava perigosamente o homem que me prendia ao chão. Com uma mão segurando meu pescoço, John virou o olhar para o caçador oriental. Com o braço livre, ele agilmente tentou puxá-lo pela perna, mas Thomas esquivou-se apertando o gatilho. A explosão ecoou-se no espaço pequeno, fazendo-me sentir surdo por alguns breves segundos. Senti um alívio quando o peso do homem em cima de mim desapareceu e ele rolou pelo chão ao meu lado, ficando imóvel e de costas para nós logo em seguida. Será que isso o matou? Não sei, respondi, arfando e colocando-me de pé. Recuperei minha pistola e, juntamente com Thomas, fui me aproximando do corpo forte que não se mexia. À distância de 2 passos dele, estiquei o pé à frente e ia tocá-lo quando fomos surpreendidos por um movimento brusco. John virou-se e pulou em nossa direção, agarrando-nos cada um com um braço e jogando-nos contra o chão, imobilizando-nos. Pude ver o ferimento da bala em seu ombro esquerdo, o sangue escorrendo pelo seu bíceps. Nesse momento, o barulho de passos apressados subiu a escada, entrou em meus ouvidos. Logo, mais 3 membros da matilha entraram em meu campo de visão. O que está vendo? Perguntou um deles de pele morena. Os outros tinham senhos franzidos e pareciam grunhir como cães, preparando-se para o bote. Eles me atacaram! Tentaram me matar! Respondeu John. Então vamos fazê-los em pedaços! Exclamou a única mulher ali presente. Depois da última palavra pronunciada, ela rosnava. Não, grunhiu John, advertindo-a. Nós não somos como os vampiros. Não matamos ninguém. Mas eles tentaram te matar, John, retrucou o primeiro. Quando foi a última vez que matamos alguém? Perguntou o chefe. Eu não. Foi há muito tempo. Exatamente. Nós não somos mais como éramos. Então não vamos matar um humano sequer novamente. O que faremos com eles então? Perguntou a mulher. Embaixo da minha cama, respondeu John. Lá tem uma corda. Vamos amarrá-los e eu pensarei no que fazer. Nesse instante, debati-me no chão e tentei escapar. Por um momento, o aperto de John contra o meu corpo cedeu, pois me segurava com o braço de ombro machucado. No entanto, ele resistiu grunhindo e continuou me prendendo. A mulher fez como havia sido instruída e pegou uma corda grossa debaixo da cama.
com a ajuda dos outros 2 lobisomens e de seu chefe. Colocaram-me em uma cadeira e Thomas em outra, prendendo nossos pulsos para trás com as amarras resistentes. John tirou nossos facões e pistolas, entregando alguns armamentos aos seus colegas de matilha, depois de atar também nossos pés. Vamos deixá-los aqui por enquanto, disse ele encarando-me. Apesar de tudo, sua expressão não era de ódio, mas de decepção. Preciso tirar essa bala do meu ombro. Venham. Assim, o chefe e os outros 3 desceram as escadas para o andar térreo. Um segundo depois, ouvimos as pesadas portas de madeira sendo fechadas e trancadas com correntes lá embaixo. Estávamos sozinhos e indefesos. Então, pessoal, por hoje foi isso. E nós vamos ficar aqui aguardando até os próximos capítulos para ver o que o John vai fazer com eles, o que é que vai acontecer, não é? Estou tão curiosa quanto vocês. Essa leitura foi deliciosa, como todos os outros capítulos, como a leitura desse livro tem sido. Então eu convido vocês a continuar acompanhando aqui com a gente, a acompanhar também os nossos outros projetos. Manda esse vídeo aqui, aliás, manda o link do nosso canal para os amigos de vocês, ajuda a gente a divulgar nossos projetos, tá bom? Fiquem bem e até a próxima vez.